Bom, então vamos iniciar o nosso evento. Eu vou aguardar um pouquinho o Claudemir, que daqui a pouco ele deve estar conosco, mas já vou apresentar aí o grupo para aqueles que estão conosco pela primeira vez. Inicialmente, desejo um excelente dia a todos. Agradeço imensamente pelo interesse de vocês estarem participando dessa iniciativa conosco. Vejo que hoje o grupo conta com bastante pessoas novas que estão participando pela primeira vez desse evento. Então, sejam muito bem-vindos. E vou explicar mais ou menos qual que é a ideia do grupo. O grupo de psicossomática aqui de Florianópolis, ele foi criado em 2017. Alguns dos colegas que participam conosco da reunião hoje estão fazendo isso desde o início, como o Yuri, por exemplo, que é um colega que está aí presente em todas as reuniões, me ajuda na questão da moderação do debate. A gente teve a oportunidade de viajar juntos para Caxias do Sul em 2018 e apresentar o trabalho desse grupo de estudos num Congresso Brasileiro de Medicina Psicossomática que aconteceu naquela cidade, na oportunidade. E esse grupo ele tem realmente o sentido de ser um grupo de diálogo, de abertura, de interlocução entre diversas áreas de profissionais. Nós começamos com uma ideia de levar para estudantes de medicina um olhar um pouco diferenciado daquela medicina estritamente voltada para a doença. E naquela ocasião, em meados de 2017, quando o grupo iniciou, o que me chamou a atenção foi que, prontamente, assim que a gente divulgou as atividades que seriam feitas, vários profissionais de outras áreas que não a medicina se juntaram a nós. E desde o início, desde a primeira reunião do grupo, ele tem essa característica de ser um grupo intermultidisciplinar. O Claudemir ingressou na reunião, agradeço aí pela presença dele também, juntamente com o Michel, sejam bem-vindos. Daqui a pouco eu vou apresentá-los devidamente aos colegas. E o grupo foi tecendo atividades ao longo desses últimos 4 anos, atividades que se caracterizam por ser atividades independentes. Esse grupo não está ligado diretamente a nenhuma instituição, embora a gente saiba que existem profissionais aqui que participam de diferentes instituições nas suas áreas. E hoje a gente vai trabalhar um tema que talvez vá ao encontro do objetivo principal do grupo, que é realmente dialogar saberes diferentes e saber até quando a gente pode pisar na esfera de outros conhecimentos e outras ciências, de forma a melhorar a nossa prática como pessoas, como profissionais, como seres que estão aí na polis, vivendo em conjunto. Hoje a gente está trazendo aí esse tema de interlocução da psicanálise com as neurociências. Começamos com essa pergunta, se é possível um diálogo entre esses dois campos de saberes, e, naturalmente, a gente fala de um lugar que quer realmente dialogar. Então, é possível que vocês já tenham uma ideia de que a gente acredita, de antemão, que esse diálogo seja possível. Tanto que nós trouxemos 2 profissionais de áreas distintas para começar o nosso diálogo aqui. E o artigo que vocês leram, que foi compartilhado no grupo, também é um artigo que acredita nesse diálogo. Eu estou trazendo aí para vocês uma foto do Dr. Abraham Exterman. Quem não conhece esse simpático velhinho que faleceu em janeiro de 2020, esse médico e psicanalista, ele transitava nessas duas áreas de formação e trabalhava das duas formas. Ele é um dos pioneiros da medicina psicossomática aqui no nosso país, e um dos textos pelos quais eu fui apresentado ao trabalho dele chamava-se justamente Psicossomática, um diálogo entre a medicina e a psicanálise. Ele acreditava nesse diálogo, ele trabalhou fortemente durante a vida dele dessa maneira, e hoje eu tenho a satisfação de conseguir convocá-los, vocês que estão aqui, fazendo esse grupo ser possível, né, transformando esse desejo em algo real, palpável. Nós temos aí a satisfação de poder levar o trabalho de pessoas como o Exterman adiante, e realmente assim a gente pode melhorar
o cuidado que a gente oferece, que a gente presta a essas pessoas que nos procuram nas diversas áreas de atuação que nós temos aí. Então, hoje, especialmente, fica uma reunião que vai dialogar, de fato, a medicina através da presença aí do Dr. Michel, com a psicanálise através da presença do Claudemir, profissional excelente, 2 profissionais excelentes. Eu vou, claro, também chamar a atenção de vocês que nós escolhemos aí esse artigo que está projetado, né, para vocês aí agora, que é a Psicanálise e Neurociências, visão antagônicas ou compatíveis. Sempre que a gente vai ler um artigo, é preciso a gente saber quem escreveu esse artigo. Então, de antemão, vocês já podem saber que a formação teórica dessas duas mulheres que são as autoras do artigo, elas têm um pé na psicanálise, ou se não, estão muito envolvidas com a psicanálise, e foi publicado numa revista de psicanálise, que é a Tempo Psicanalítico, revista do Rio de Janeiro. Então, naturalmente, nós acreditamos aqui no grupo nas teorias, nas ideias da psicanálise. Quando eu convidei o Dr. Michel para trabalhar com a gente, eu nem sabia exatamente a profundidade da inserção nele na psicanálise, mas eu conheço o Dr. Michel do trabalho que ele executa lá no Hospital Governador Celso Ramos, onde eu também trabalho, e sei que é um profissional extremamente rigoroso com a ciência, no sentido bom do termo, um profissional que trabalha de uma maneira muito ética. Então, eu não vou apresentar aqui todo o currículo dele, que é bastante extenso, mas vou passar agora para ele fazer os comentários dele. Na sequência, vou apresentar também o Claudemir para vocês, que é outro profissional que, assim como o Michel, é alguém que eu conheço aí da minha caminhada, do meu percurso dentro da psicanálise e da medicina, e sei do rigor teórico com que ele trabalha, e também posso dizer, a partir do contato de pessoas próximas minhas, que têm o privilégio de o ter como psicanalista, de saber também a escuta diferenciada e muito singular que ele tem. Então, hoje nós temos aí a oportunidade, o privilégio de trabalhar com esses 2 profissionais que, nas suas respectivas áreas, são profissionais de muito respeito. E eu vou passar agora a palavra para o Dr. Michel. Dr. Michel, seja muito bem-vindo ao nosso grupo e muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Bom dia a todos do grupo. Recebi esse convite do Bruno com bastante entusiasmo, e realmente no meu primeiro passo foi que eu falei para o Bruno, Bruno, eu gosto, é uma área que realmente em algum momento eu iria ter interesse em me dedicar, mas não sei se esse é o momento, mas tendo o convite, tendo a oportunidade, Bruno, vamos, né, vai me auxiliar, vamos conversando juntos sobre o tema, porque hoje me dei por conta, eu vou até compartilhar aqui a aula, que esse tema, na visão do neurologista, revisando brevemente algumas referências, não é um assunto fácil de se achar com fluência, né? Então, já é uma questão que a gente já começa a pensar, analisar, né? Que não é um assunto que está facilmente, não é algo de fácil acesso, né? Então, tem que triar um conteúdo. Então, primeira interrogação que a gente vê dentro da literatura nacional, menos ainda. E, realmente, hoje, que a gente pode fazer mais uma reflexão dentro do artigo, quais são nossas informações, né? Eu acabei, por último, procurando no Google e descobri que hoje, no Google, nós não temos mais filtro na pesquisa, né? Não sei se todos, eu sou do tempo do que o Google, quando a gente pesquisava no Google, existia ferramentas, e lá na ferramenta a gente conseguia triar e configurar nossa pesquisa. Hoje em dia, nossa pesquisa do Google, realmente nós não podemos mais filtrar nossa pesquisa, né? O Google que nos dá o que nós devemos saber, né? E isso tem um conteúdo e tem relação com o nosso cotidiano, e tem a ver também com o nosso conteúdo de hoje, né? O ambiente que nós convivemos atual. Então, o conteúdo esse da minha área não é francamente disponível, e realmente a minha angústia inicial que eu tive com o Bruno se tornou verdadeira, né? Que não foi um assunto que eu pude ter referências de outros colegas da minha área, e que acabou sendo um pouco inédito, né? E o que eu vou apresentar para vocês passa a ser uma primeira impressão minha do conteúdo, e vou apresentar de uma forma
esse artigo e os temas a seguir, na forma de 2 casos clínicos, né, que eu penso que é importante a gente poder analisar, e também com o intuito, principalmente, com o modelo que o Bruno me apresentou, que é o diálogo, que é a gente poder trocar experiências, né. Então, eu queria compartilhar com vocês com o grupo, um primeiro caso clínico, que é essa paciente, e até pelo meu nervosismo acabei não me apresentando, né? Eu sou Michel, eu sou neurologista aqui de Florianópolis, né? Estou desde 2010. Antecedente essa minha formação de neurologista, que eu me formei aqui no Hospital Celso Ramos, eu tinha uma formação acadêmica em geriatria, e na especialidade de geriatria, e em 2012 eu fiz uma segunda especialização, que é a neurologia, e desde 2015 tenho me dedicado à neurologia, e agora, mais frequentemente, resolvi me dedicar à neurologia e à geriatria, esse enfoque neurogeriátrico, e que essa parte da neuropsicanálise, né, de uma certa forma, está muito presente. Então, esse é o conteúdo da minha formação prévia, e voltando para esse primeiro caso clínico, essa paciente que a gente teve atendimento no nosso serviço, aqui no Celso Ramos, é uma paciente feminina, de 20 anos, ela vivia sozinha, era universitária, solteira, residente em Florianópolis, e há 2 anos, né, que morava em Florianópolis, e ela era natural do Paraná. O motivo dela vir a nossa internação e acabar internando no nosso hospital foi questão de confusão mental. O que tem nessa história de interessante dessa paciente que me motivou a trazer aqui? Todos estão conseguindo visualizar os slides ali? Tá bem? Tá bom. Então, o relato da mãe dessa paciente diz que a paciente vem com um quadro de aproximadamente 6 meses, depois ela vir morar sozinha aqui em Florianópolis. Ela é universitária da UFSC, começou com um quadro de ansiedade, no qual ela procurou um atendimento com um psicólogo, começou com uma terapia na linha de psicanálise, e nessa evolução com esse psicanalista, que tinha formação de psicologia, como acadêmica, ela viu que essa ansiedade foi aumentando e que se agravou muito nos últimos 3 meses anterior. Com essa terapia, esse paciente, ela foi evoluindo progressivamente com isolamento na faculdade, isolamento dos amigos, após a família, progredindo com apatia. A doente deixou de fazer as suas tarefas domésticas, e nesse tempo, mais recentemente, ela consultou com um psiquiatra, que esse psiquiatra acabou entendendo que pudesse ser uma transtorno de humor, foi iniciado sertralina, e que no último mês o paciente evoluiu agravando-se, né, com quadro de agressividade, recusando tomar banho, e chegou a um tal ponto que essa paciente, recentemente, evoluiu com quadro de agitação psicomotora, e quadro que foi sugerido de mania pelo psiquiatra, foi iniciada uma medicações referentes com lítio, com quetiapina. Complementando essa história, né, os principais pontos que a gente pincelei dessa história, essa paciente não tem uma história clínica, né, de outros problemas, né, realmente é uma história de sintomas de saúde mental, né, não tinha sintomas orgânicos. Ela tinha um histórico passado patológico de uma depressão há 2 anos anterior, não tem história não tinha nenhum quadro familiar, de doença de demência, doença psiquiátrica, era uma paciente, até então, antes de vir para Florianópolis, teoricamente, e de começar seu curso, saudável, e que vem um quadro de 6 meses evoluindo com esse quadro de ansiedade, e que evoluiu com essa perda da sua funcionalidade. Ao exame clínico dela, ela tinha alterações no exame mental, né? Ela estava desorientada no tempo, desorientada em relação a si própria, não se recordava da sua idade, estava apática no momento da consulta, estava com uso de psicotrópicos, né, naquele momento. Na evolução, né, sendo breve na história dela, ela fez essa ressonância,
no qual mostrou que ela tinha lesões, né? Lesões na região temporal, tinha lesões no hipersinal lobo temporal direito, tinha lesões no hipocampo, tinha lesão no fórnix, né? E no líquor dela, ela tinha uma elevação de proteína e sem demais alterações. Na evolução, com esse líquor e com essa ressonância, a gente pensou numa encefalite autoimune, usamos um pulso de corticoide com ela, metilprednisolona. Essa paciente, após 5 dias, ela teve uma melhora considerável de comportamento, a gente foi retirando as medicações dela. Após 10 dias, aproximadamente, 14 dias, ela teve alta sem medicações psicotrópicas. No segmento, depois ela conseguiu fazer alguns exames no líquor lá, e foi um diagnóstico de uma encefalite antirreceptor NMDA. Né? Então, esse é um caso clínico no qual, hoje, recentemente, a gente tem visto que é um caso muito desafiador. Né? Então, eu quis compartilhar esse lado da biologia, né? Então, a gente vendo nesse pensamento de mente e corpo, que para essa paciente se faz necessário, né? A mente como encarnada no corpo e considera-se como sendo própria do cérebro. Podemos utilizar um pensamento, né, o materialismo reducionista, né, no que diz entendimento da mente e corpo para esse caso, né, a anatomia, o conjunto de processos neurofisiológicos, para esse caso, parece que é bem útil a gente utilizar para essa situação clínica, né, e que nessa situação, diferentemente do que tem vários profissionais abordando, a atividade mental para essa paciente foi algo que foi sinônimo da atividade cerebral para ela, né? E nisso nós temos nossa leitura desse artigo, a gente pode entender que as alegrias e tristezas vivenciadas por essa paciente, em grande parte, sim, representaram para essa paciente um vasto conjunto de interação das suas células nervosas, né? E das suas moléculas associadas para esse caso clínico, né? Não foi algo externo, a gente vivenciou uma patologia, uma biologia para essa paciente que até então, né, apesar do seu ambiente que ela vivia acadêmico, a mudança de lar, mudança de sair da família, ela teve uma questão biológica bem determinante. Compreender o que se passa no cérebro, os processos e circuitos ligados a comportamentos, emoções e pensamentos, seria compreender a totalidade do funcionamento mental. Creio que, no caso citado, é uma metodologia, é um pensar, né, adequado. Também, puxando o contexto de uma linha do artigo, que me fez pensar também que nessa paciente, as experiências delas não necessariamente estavam ativas nesse momento, né? Ela tinha uma experiência, as conexões, mas o que aconteceu com ela não foi relacionada às conexões do passado dela, né? Foi alguma coisa que interferiu ali, uma doença que pontualmente mudou o comportamento, mudou o humor, gerou impulsos, gerou agressividade, e que esse contexto de rede neural, ela tem um fator importante na nossa vida, essa descoberta, a existência da rede neural, que ela não ser estanque, é imutável, a gente pôde tratar ela, a gente não tratou ela com antidepressivo, a gente não tratou ela com antipsicótico, a gente tratou ela com corticoide, né? Então, essa paciente, a gente pode evidenciar por ser jovem, uma questão que a sua plasticidade neuronal possibilitou, né, que uma nova realidade do seu inconsciente, né, essa questão, essa doença imunológica dela alterou o seu inconsciente, gerou uma alteração das escolhas dela como sujeito e gerou toda uma alteração de comportamental por esse período de 6 meses, né? Então, esse conceito de plasticidade neuronal mostra que mais que o desenvolvimento do mapa genético, o cérebro é a combinação de fatores genéticos e marca deixas por vivências. Trata-se, desde o nascimento, de um órgão que se modifica e cria conexões conforme a experiência. Existem fatores que influenciam essa plasticidade, né? Desde vivências sensório-motoras, estresse, relações paternas com outros seres humanos,
E atualmente nós temos também o fator que talvez a gente não sabe ainda, essas doenças autoimunes, mas temos algo que também que é muito importante, a epigenética, né? Que é um ramo que está se estudando, e a gente vê muito isso no nosso cotidiano, nos fatores ambientais afetam a atividade genética do indivíduo, né? Sem necessariamente que o seu DNA se altere. Dessa forma, a epigenética possibilita que nós raciocinamos que cada organismo nasce com um leque de possibilidades, né, inatos do seu DNA, e que conforme ele se interage com o ambiente, ele pode desenvolver e manifestar algumas proteínas ou não, né, que serão transcritas ou não. Uma outra questão também importante dessa parte, desse caso, né, que tem relação com a neurobiologia, né, que também hoje nós sabemos que existem na parte que altera comportamento, e é algo também que a neurociência está identificando, que são os neurônios espelhos, né, que é outra questão importante, que esses neurônios têm uma atividade muito aumentada em indivíduos que são capazes de perceber a finalidade de ação observada, né. Então, esses neurônios, eles são envolvidos no córtex, eles são responsáveis por um complexo de imitação e também não só de replicações motoras, né, mas também estão ligados à compreensão e à empatia. Então, nesse primeiro caso clínico que eu passei, para a gente poder discutir depois, né, nós vimos um fenômeno biológico bem predominante nessa primeira paciente, né, e que tem uma série de conceitos, arcabouços teóricos, no qual o nosso artigo nos passou, né, que são bem aplicáveis nesse caso clínico. E que, nesse segundo caso clínico, que eu quero passar também para os senhores, eu estou um pouquinho assim, estou preocupado. Sim, Bruno, está bem no tempo, Bruno? Sim, está tranquilo? Tá tranquilo, pode continuar, tá muito legal te ouvir aí. Tá bom, então. Então, nesse primeiro caso clínico, de imediato, antes de a gente passar para o segundo caso, tem alguma outra questão dos colegas que estão participando do grupo e gostariam agora já fazer a pergunta, assim, para complementar, para não perder, antes que a gente passe esse segundo caso clínico, ou podemos esperar o final do debate? Tem alguma questão que possa escrever ali no chat, né? Então, eu deixo para o moderador também ali, se quiser deixar alguma pergunta, alguma questão. Né? Eu vou até aproveitar, então, a sua janelinha aí, Michel. O Yuri, que depois eu vou apresentar para vocês, ele vai coordenar as inscrições para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário na sequência da sua fala e do Claudemir. Então, eu peço que vocês escrevam ali no chat, se já quiserem se inscrevendo para o debate que virá na sequência, e vão anotando aí num papelzinho, como eu estou fazendo aqui, as dúvidas que tenho, para que a gente não interrompa essa linha de raciocínio sua nesse momento. Se tiver alguém que tem alguma dúvida técnica em relação aos termos que o Michel está utilizando, aí pode perguntar ali no chat também, que a gente apresenta para ele nesse momento aqui da apresentação. Isso, porque eu acho importante parar, Bruno, porque é um caso bastante rico, né? Então, assim, é um caso que a gente fica horas discutindo. Esse caso ali foram semanas, né, discutindo para chegar a um diagnóstico que aqui a gente está apresentando em 2, 3 minutos, né? Parece que é uma coisa simples, né? Parece uma coisa que é tranquila. Não, foi um paciente que demorou 6, 8 meses para se fechar um diagnóstico, é muito complexo. Então, quando a gente passa rapidamente aqui, às vezes pode se passar uma impressão de conhecimento, foi uma coisa fácil. Não, foi um paciente que exigiu muito de todos os terapeutas, né? Então, quando a gente passa isso rapidamente, às vezes a gente não consegue passar a profundidade, né? Então, por isso, alguma pergunta, alguma questão, algum termo... Eu quero, na verdade, antes de perguntar e abrir para o pessoal logo depois aí, agradecer a você por ter trazido essas vinhetas clínicas, porque, embora eu não tenha te solicitado que fizesse dessa maneira a sua apresentação, você, digamos, entendeu o propósito do grupo. Essas vinhetas, elas enriquecem muito o debate e aí você acaba articulando teoria e o que se vê na prática. Então, muito interessante esse primeiro caso aí. Tá bem. Então, posso continuar, Yuri? Pode continuar, doutor Michel, fique à vontade. Eu não vi, então tá, vou continuar aqui, então. Então, esse foi o primeiro caso clínico. Então, e um segundo caso clínico que eu gostaria de compartilhar com os senhores, também é um paciente do sexo feminino, de 42 anos, é um paciente que vive sozinha,
é uma professora universitária aposentada, divorciada, natural e residente de Florianópolis. O motivo dessa paciente que ela gerou a buscar nossa emergência foi uma paraparesia súbita, ela ficou dos membros para baixo paralisada, né, subitamente. Esse foi o motivo dessa emergência que ela buscou a nossa emergência. Como que aconteceu isso? Isso aconteceu, ela estava na UDESC, que tem um quadro de reabilitação da fisioterapia, e durante um exercício, uma manobra do exercício, que ela tratava uma lombalgia crônica dela, subitamente ela ficou paralítica das pernas para baixo. Ela sentiu uma dor muito intensa e paralisou. E aí deu aquele terror, né? Chamou o SAMU, né? Foi para a emergência, passou pela traumatologia, aí começou o caso dela, né? Então, um problema agudo, né? Uma dor num determinado local do corpo, aguda. Então, isso é uma emergência médica. E fazendo um exercício físico. Essa paciente, ela tinha história de lombocetalgia, né, que era uma dor com compressão do nervo ciático. Ela tinha história de uma doença que é alteração de plaquetas, que é a púrpura trombocitopênica idiopática. Ela não tinha uso de drogas prévias, ilícitas, sem hábitos de etilismo, tabagismo, sem antecedentes familiares, né, de demências ou doenças psiquiátricas. Acabei não colocando aqui, mas ela usava um antidepressivo, né, para dor crônica que ela tinha, e apenas isso. E com regularidade ela usava analgésicos. No exame neurológico, ela foi avaliada pelo médico da emergência, que observou que ela não tinha movimento dos membros inferiores. Ela foi avaliada pelo R1, R2, R3 traumatologista, que não detectaram movimento e dor dos membros inferiores, né? Essa paciente, ela foi estimulada por várias pessoas, né, nos membros inferiores. Na evolução, essa paciente foi feita exames laboratoriais, foi feita tomografia de crânio, foi feita tomografia de coluna cervical, torácica, lombar, toda normal. Ela foi avaliada, foi pedida uma avaliação na emergência pela neurologia. Essa paciente permanecia com o mesmo quadro. Foi pedida uma ressonância, então, de neuroeixo, coluna lombar, torácica, uma ressonância completamente normal. E no exame clínico, eu, inclusive, examinei essa paciente, ela realmente não tinha dor, né? Teve já até alguns residentes faziam, assim, um estímulo doloroso, muito doloroso, né? Que já não era, se a gente for passar pelos direitos humanos, esses residentes já seriam devidamente, ou até os colegas médicos já seriam advertidos pelos estímulos dolorosos que essa paciente foi submetida. E a paciente não manifestava nenhum traço de dor, né? E a perna levantava realmente com quadro de plegia. E no exame de líquor que nós fizemos desse paciente, lá, a gente conversando, acabei coletando líquor, porque tinha uma plaquetas limítrofe ali, que tem um risco de sangramento. A gente conversou, esse líquor vai lhe curar, vai fazer, a gente vai tirar a pressão, conversando, vai ser milagroso e tal. Teve uma conversa assim nesse tom com a paciente, e realmente vai lhe passar, né? E essa paciente já estava 48 horas no setor de emergência do hospital, não tinha um diagnóstico, tinha feito todos esses exames, tinha sido atendido pela emergência cirúrgica, traumatologia, pela neurologia, e depois da punção lombar, a gente estava aguardando o resultado da punção lombar, e aí, quando saiu o resultado da punção lombar, a gente foi perguntar, e a paciente? Evadiu. 1 hora depois da punção lombar, a paciente levantou e saiu. Evadiu do hospital. Então, nós perguntamos assim, onde estava o sujeito dessa paciente, né? A paciente que a gente abordou a dor aguda desse paciente, né? A gente abordou, ela tinha um nível sensitivo, ela tinha um quadro definitivo no tempo, no espaço, onde começou a dor, o que ela estava fazendo. E ela teve uma abordagem para aquele método, né? O sintoma que ela criou, né?
o sintoma que ela criou, a medicina, que a gente lidou com um sintoma que estava consciente para nós, como médicos, e guiados num protocolo para dor aguda, de dor lombar, mas que esse protocolo, uma medicina que aborda um conceito anátomo-clínico de lesão anatômica, essa medicina não contempla muitas questões do inconsciente desse paciente, não foi contemplada esse inconsciente do paciente. Né? A gente tem uma prática médica de que a gente pergunta ao paciente onde dói, né? A gente não pergunta como o paciente está se sentindo, né? O que aconteceu com a vida dele, né? A gente está com uma medicina científica preocupada em encontrar lesões e disfunções de um órgão, né? E ali, naquela emergência, capaz, aquele diálogo que a gente falou sobre a punção lombar, sobre a questão, algumas questões ali, foi aquelas poucas palavras foram o que foi, de repente, foi um momento que despertou algo na paciente que curou ela, que não foi a terapêutica, certamente, dos exames que ela foi realizado ali. Nós estamos realmente no status que nós somos soberanos sobre os cuidados do corpo orgânico, né? Nossa medicina é do corpo orgânico. Então, para essa paciente, diferente daquele materialismo reducionista que a gente falou para o caso inicial, abre um processo que nós temos que usar um contexto que a mente seria um processo complexo, né? E com causas múltiplas envolvendo o corpo e o ambiente, tanto físico como o simbólico. Encarando o cérebro, que é uma condição de possibilidade para que o psíquico possa existir, conhecer seu funcionamento, não é o bastante para abarcar a totalidade da mente. Então, temos que tentar conjugar, né, esse estudo a questão do funcionamento cerebral com algumas questões, né, que a psicanálise também nos traz no seu método utilizado para conhecer o inconsciente. Para complementar aqui, nós temos essa questão da biologia do espírito, né, que a gente tentou não só a ciência inicialmente buscar o conhecimento anatomopatológico, agora a ciência também está querendo conhecer a biologia do espírito, né? Então está tentando buscar o domínio das doenças neurológicas e funções como não só movimentos e sentidos, mas também conhecer as emoções, comportamentos sociais e sentimentos morais, né? Tentar identificar isso através de imagens, através de exames, envolvendo biologia molecular, que a gente possa criar exames que possam também nos identificar essas questões do espírito, né? E que até então, até o presente momento, a gente não tem encontrado realmente na neuroimagem algo que possa nos quantificar tudo isso, né? E estamos ainda num processo de amadurecimento e entendimento. Não conseguimos, com a neuroimagem, identificar, por exemplo, a quantidade, a dimensão, a extensão de sintomas, como o quadro depressivo, né? Não conseguimos entender isso como está a disfunção em relação à depressão. A gente vê a imagem de um cérebro, mas não vê o quanto que essa depressão é impactante para o paciente. Por exemplo, o pensamento lentificado, autoestima, tristeza, ausência de vontade, não temos exames atualmente que possam nos auxiliar, né? A neurociência ainda não tem instrumentos materiais como a neuroimagem. O cérebro, de certa forma, né, como a gente pode presenciar nesses casos clínicos, nos mostra estados de ânimo, mas a definição biológica não basta para destrinchar a natureza da experiência do sujeito, que depende da linguagem para ser razoavelmente compreendida. Então, encerro essa minha primeira inserção e vamos ouvir agora nosso colega Claudemir, né? E ficamos ali abertos para a gente poder dialogar e o diálogo daí, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Michel, agradeço muitíssimo pela sua valorosa apresentação aí, porque realmente os casos clínicos, eles enriquecem demais qualquer espécie de intervenção teórica que a gente vai fazer, articulação teórica. Então, muitíssimo obrigado, não teve nenhum combinado de previamente como que iria ser, e o Michel realmente, acho que pegou o espírito da coisa muito rapidamente aí. E quero agora passar a palavra para o Claudemir,
antes de tudo, quero dizer que o Claudemir e o Michel, eles não se conhecem, não se conheciam, imagino eu, antes da gente colocá-los aqui nesse grupo para a gente fazer esse diálogo em conjunto. Então, de repente, isso já é, digamos, a meu ver, um desafio, porque a gente está conhecendo colegas que até então não tínhamos uma certa intimidade de como é que o outro pensa. Então, isso pode soar até difícil para alguns profissionais. E tanto o Michel quanto o Claudemir mataram no peito aí e vamos lá, vamos conversar com esse desconhecido que vai ser esse diálogo, mas acredito que a gente já possa estar aprendendo muito só de conseguir estar aberto para essas oportunidades, né, de ouvir um outro que pensa num saber de uma ilha de conhecimento diferente da nossa. Então, obrigado ao Michel, obrigado ao Claudemir, passo a palavra agora para o Claudemir. Então, obrigado inicialmente, Bruno. Me ouve, Bruno? Obrigado inicialmente pelo convite, né, para uma interlocução com a medicina, em primeiro lugar, e especificamente com a neurologia, a neurociência. Só por ser uma interlocução, já me sinto bastante agradecido e honrado de poder participar. Prazer, Michel, então, né, não nos conhecíamos, que bom trabalharmos aqui nesse espaço, promovido pelo grupo e pelo Bruno, e obrigado aí pela presença de todos e todas que vão trabalhar conosco esse tema, né? É um exercício, na verdade, e nesse sentido o Bruno tem razão. Agradeço também ao Michel os 2 fragmentos de caso clínico, que é uma das questões em comum entre a medicina e a psicanálise, né? Não por acaso, né? Em razão da psicanálise ter advindo da medicina e da neurologia, né? Então, acho que é por aí que a apresentação clínica tem esse valor tão nobre, tão caro, né? Essa parte experimental e prática do fazer, que é, em última instância, o critério para ambas, né? Para a medicina e para a psicanálise. A teoria, ela se gera a partir da prática clínica para ambas e tem que ser reorganizada, repensada e criticada a partir da prática clínica. Então, outra questão, Michel, né, enfim, eu também, né, na instituição de psicanálise que eu pertenço, a Maêutica, a gente trabalha com apresentações clínicas, casos clínicos. Então, é sempre muito transparente, ético, compartilhar a sua clínica. Para além de um exemplo de estudo, o profissional, quando fala da sua clínica, ou fala de um caso clínico, do fragmento, ele está expondo a sua prática. Então, eu acho isso muito transparente, ético, e te agradeço também por isso. Bom, eu sou graduado inicialmente em Ciências Sociais, lá na URGS, né, na Universidade do Rio Grande do Sul. Fiz já, né, aqui em Florianópolis, a psicologia ali na UFSC, e depois fiz formação em psicanálise na Maêutica, a qual eu pertenço como membro, coordeno a seção clínica atualmente da instituição, na segunda gestão, e também lá, enfim, transmito a psicanálise por meio do estudo teórico, de práticas e apresentações clínicas também, enfim. E quero poder aqui, de alguma forma, trabalhando com vocês, fazer jus à apresentação muito elogiosa do Bruno, né? Quero ver se aqui dou conta de corresponder aí à apresentação. Antes de entrar um pouco nos casos clínicos, que eu vou me servir, claro, né? O Michel fez essa gentileza de compartilhar para o nosso trabalho, e vou falar dos casos clínicos mais no sentido de formular questões para o debate com o público. Antes disso, vou fazer uma fala breve aqui sobre essa interlocução mais geral, né, da psicanálise com a medicina. E de pronto já peço ao Michel, né, que depois, caso eu cometa alguns equívocos aí quanto sobretudo a neurologia, que eu desconheço bastante, né, eu conheço um pouquinho de psiquiatria, de leitura, né, mas neurologia menos ainda. Então depois aí a gente pode trocar mais figurinhas e até eu aprender mais hoje sobre neurologia e neurociência. Então, enfim, é conhecido, mas às vezes esquecido o fato da psicanálise advir da medicina, né? Isso não é por acaso. Isso é dentro de um contexto histórico no qual a própria medicina se tornou atravessada pelo discurso científico. E isso está ali, né? O Michel acabou de reproduzir um pedacinho aí, né? Quando a medicina adquire um status científico. A medicina é uma ciência muito antiga, né? Milenar.
medicina no sentido de providenciar mecanismos, dispositivos, artifícios de cura para moléstias físicas, emocionais, psíquicas, espirituais, que seja, existe talvez desde que o ser humano adquiriu a linguagem, ou seja, se tornou sapiens, né? A medicina científica é mais recente, é um fenômeno de século XVIII em diante, sobretudo século XIX, enfim, com a possibilidade técnica, né, o incremento do uso técnico de uma certa dispositivos, aparelhos de investigação que antes não dispunham. E não é por acaso também ali, né, que na passagem do século XIX para o XX, da medicina advém algo chamado a psicanálise, uma clínica, inicialmente médica. Também algumas pessoas não sabem da história da psicanálise. Tem um livro muito interessante de um historiador, né, conhecido, renomado, Peter Gay. É um historiador que tem uma biografia sobre o Freud, que fala todo esse percurso inicial da psicanálise sendo proposta como clínica por um médico neurologista, não por acaso. Ele fazia pesquisas anatômicas, o Freud, né? Depois de formado, ele foi para o laboratório de neurologia, cortar, dissecar, observar cérebros, inclusive de crianças, né? Depois que ele vai, enfim, né, muito tomado e convocado pela questão da neurose, já estudar com Charcot na França, e aí, enfim, começa uma caminhada em direção a uma psiquiatria ainda iminente também, que não estava muito bem formalizada. Então, a própria psiquiatria tem a marca depois da teoria freudiana. E por muitos anos, vamos dizer, a psicanálise esteve dentro, como clínica psiquiátrica, inclusive, dentro do saber médico. E não é por acaso que, em 1924, o Freud escreve um texto chamado justamente A Questão da Análise Leiga, procurando um esclarecimento e uma defesa de um discípulo, Reich, que era um discípulo inglês, que aderiu à psicanálise e praticava a psicanálise sem ser médico. E aí, enfim, ele é acusado por um paciente de charlatanismo, enfim, porque ele não é médico. Então, a psicanálise nasce como uma prática, a princípio, né? Isso não tinha sido uma questão jurídica até então, ela nasce como uma prática médica. Eminentemente médicos praticavam a psicanálise. Faziam a sua análise pessoal, sua formação, seu estudo teórico, às vezes dentro, né, de institutos de medicina, de hospitais. Enfim, e em 1926, o Reich ganha o processo, enfim, né? Começa a ser mais ou menos, não ter mais essa questão de uma análise legal médica. Então, não se tem mais essa questão de que a psicanálise deveria, a princípio, ser praticada por médicos. E a formação do psicanalista tem todo, enfim, esse estatuto diferente, laico, né, da análise pessoal, do estudo teórico, dos controle de casos e supervisões, que o Freud, inclusive nesse texto, defende, né, a questão da análise leiga. Acontece que isso durou um período. Lacan se forma ainda como psiquiatra dentro, né, dessa, vamos dizer, psiquiatria ainda muito psicanalítica. É só a partir de 60 em diante, sobretudo 50, que há uma certa marginalização, é o termo que o Lacan diz, né? A psicanálise é colocada à margem, é deixada de lado. Ele diz isso em razão de um certo predomínio do que se diz de uma nosografia em detrimento de uma nosologia. Nosologia é o estudo, a investigação, né? Por que adoeceu, o que causou a doença, não só, bom, como aliviar o sintoma, como tratar, como curar. Seria mais também uma questão de, dependendo da nosografia, que é dar nome aos bois, enfim, tal sintoma é essa doença, tal sintoma é aquela doença, enfim, fazer a partir do sintoma, da queixa, da análise clínica, toda uma organização ali, sobretudo de nomenclatura e classes, né, que deu origem aos DSM, aos CIDs, né, as grandes classificações do adoecimento mental que pautam a cultura, né, a civilização, pelo menos, eurocêntrica aí, e as que dela, enfim, né, dependem, como a nossa. Então, a partir de uma década de 70, e sobretudo, todo o conceitual e todo o procedimento, inclusive clínico, psicanalítico, foi sendo tirado de dentro da psiquiatria e da prática clínica da psiquiatria.
Até hoje, enfim, isso soa até um pouco estranho, se pensar que por tanto tempo, e nos primórdios, estavam não só irmanadas, como até sendo praticamente a mesma coisa, uma prática psiquiátrica inicial e uma prática psicanalítica. Hoje é mais raro ter um psiquiatra psicanalista. E por isso é muito bem-vinda, né, a proposta aí do grupo e a tentativa aí do Bruno de hoje estarmos falando, né, juntos sobre uma prática que tem muito em comum. Tem muitas diferenças, muitas diferenciações, sobretudo a partir do século XX, né, de um grau de especialização científico muito grande, né? Não só a medicina padeceu um pouco disso, né? Então, essa questão da soberania que está ali no texto, de que a medicina passou a ter uma soberania sobre o corpo, né, e sobre o tratamento das doenças, o Lacan, num texto, uma conferência, na verdade, que virou texto, ele fez uma conferência em 1966, no Instituto de Medicina, a convite de médicos, ou seja, ainda, né, antes de uma ruptura mais geral, e foi depois escrito, eu consegui só nas obras do espanhol, as obras completas do Lacan em espanhol, não consegui achar em português, provavelmente em francês, mas eu não domino, li em espanhol, até me aventurei uma certa tradução, é um texto interessante, que o Lacan fala dessa relação justamente, o texto se chama Psicanálise e Medicina. E ele diz que a própria medicina, ou os psiquiatras que ele conhecia melhor pela sua formação, né, ele era psiquiatra de formação, médico, psiquiatra, se tornou psicanalista dentro da psiquiatria, porque era essa geração ainda, né, de uma pesquisa freudiana dentro da psiquiatria. Ele diz que o próprio médico, psiquiatra, ele próprio perdeu muito da sua autoridade com o advento da ciência. Ou seja, é o contrário um pouco de que propõe o artigo, que a medicina se tornou soberana em seu discurso, seu tratamento sobre o corpo, pode ser até que sim, mas pelo viés de uma certa subordinação ao discurso científico. Ou seja, se não é ciência, não é medicina. Que é um pouco o que o artigo, né, tenta dar conta dessa relação muito difícil, epistemológica, entre, eu diria, a ciência e a medicina, não só entre a ciência e a psicanálise. Então, alargando um pouquinho, ou tentando aumentar, ou ampliar mesmo a proposta do artigo, a gente pode se perguntar, talvez, tanto para a psicanálise, o quanto ela é científica, para a própria medicina, por que não? E eu perguntaria até mais, elas devem ser científicas? Por quê, né? Em que medida? E sob quais critérios? Quais critérios de prova a gente vai ter para a eficácia da medicina, da psicanálise? As mesmas perguntas que são feitas para a psicanálise sobre a eficácia dela num tratamento, a palavra cura, falar cura, bom, a gente pode se perguntar, o remédio cura? Tal medicamento é efetivo? Com base em que experimento, em que investigação, em que clínica esse remédio comprovadamente tem uma eficácia? Ele cura, mas tudo bem, ele curou, vamos dizer. A pessoa saiu de um padecimento, de um sofrimento. Agora, ela vai reincidir, ela vai ser acompanhada. Tirá-la da dor de sofrimento causou alguma mudança no sentido dela não reincidir, do sintoma não voltar ou não agravar? O que causou a doença? Por que ela adoeceu? Então, aí eu acho que tem uma contribuição muito grande para a gente pensar, que é justamente, né, do Michel, de trazer dois casos clínicos bem diferentes, né? O mérito dele foi, eu acho que escolher a dedo aí os casos clínicos para nós poder ser produtivo no debate, de um caso inicial de uma jovem, a questão comum entre elas, né, ambas mulheres sozinhas e inseridas na universidade, né? Parece que o adoecimento se dá, inclusive, numa fisioterapia que é dentro de uma universidade. Eu entendi o UDESC, depois a gente pode esclarecer se é ou não, mas no fim era uma professora aposentada. Então, dois casos que têm coisas em comum, mulheres solitárias, né, com envolvimento universitário, mas uma, enfim, com uma encefalite autoimune, eu entendi assim, né, e a outra com uma paralisia súbita. Enfim, uma medicada com cortisona ali, corticóide, para inflamação melhora, e a outra melhora sem saber por quê. A melhora, inclusive, da segunda é mais súbita, né? Tão súbita quanto o adoecimento. 48 horas depois, está caminhando.
A primeira já não, né? Aí tem essa questão muito interessante do primeiro caso, né? Como o equívoco pode agravar. Então, essa soberania sobre o corpo, que a princípio a medicina teria uma hegemonia maior a partir do que se implementa e se aparelha da ciência, né? É uma tentativa, dentro do contexto cultural moderno, de uma biopolítica. Eu acho que não tem como a gente, hoje em dia, querer pensar intervenções no corpo, seja dentro da ciência ou não, e aí entraria terapias de diversos modos, desde constelação familiar até florais, ritos xamânicos modernos, uso da ayahuasca, sei lá o quê, assim. O rol de intervenções no corpo é tremendo na contemporaneidade. David Le Breton é um antropólogo francês, ele tem um livro muito interessante que dá conta de todo um percurso contemporâneo das intervenções no corpo e que cultura, que cosmologia, que visão de mundo está dentro de tantas intervenções, se chama Adeus ao Corpo. Então, adeus ao corpo é homófono entre tchau, não precisamos mais de um corpo, né? Vamos migrar todos agora para a realidade virtual e não precisamos mais do corpo, mas ao mesmo tempo de um sacrifício, né? Um endereçamento, um intervir de uma forma dolorosa, inclusive no corpo, experimental, para, de alguma forma, sacrificá-lo, torná-lo sagrado. E aí ele passa por várias intervenções, desde a ordem da tatuagem, piercing, intervenções cirúrgicas, enfim, academia, fisiculturismo, que voltou com tudo agora, né? Depois de um auge na década de 80 e um sumiço, por muitos anos, volta com tudo o fisiculturismo. E o uso aí de medicamentos, né, dá para se dizer assim, que esses suplementos, enfim, toda uma intervenção química no corpo, que não é só da área da psiquiatria, e não é só da área da medicina, né? As pessoas estão se automedicando ou se intoxicando num nível bastante crescente com o nível de angústia da contemporaneidade. Então, quanto maior a angústia, talvez maior o índice de intoxicação. Acho que há uma certa correlação. Então, o interessante desse primeiro caso, né, Michel, Bruno e colegas, é o quanto, assim, um fechamento ao diálogo, para usar a proposta da atividade, né, uma obturação no desejo de saber, o quanto uma certeza prévia ou imaginária de um profissional pode agravar um estado de saúde, né, de uma pessoa que o procura. Então, nisso também estamos irmanados, neurologistas, médicos, psiquiatras ou não, psicólogos, psicanalistas e outros profissionais, né? As terapias alternativas e holísticas também deram um boom de volta, parece que a década de 70 também renasceu agora, não só de 80. Assim. Então, quando uma pessoa é demandada em seu saber por um sujeito que sofre, se instaura um dispositivo de poder muito grande, é o que o Foucault nos adverte, né? Com esse conceito de biopolítica. E depois é trabalhado, além dele, por George Agamben, enfim. Então, o profissional que se instaura aí, né, oferecendo um serviço de saúde, um atendimento ao sofrimento alheio, ele tem que estar bem alertado e advertido de todo o poder que se inscreve na sua pessoa. E também advertido de qual ética, qual intervenção, o que ele se propõe ali, dentro de que formação, de que conceito de sofrimento, sujeito, doença, cultura, ele vai intervir. Então, só por isso já justificaria a importância da nossa atividade e do diálogo entre os saberes, né? Imagina, se essa pessoa ali, né, essa FMN de 20 anos, por exemplo, se ela chega primeiro, vamos dizer, numa emergência médica e dá sorte, né, do neurologista sugerir aí um exame antes que ela vá para uma análise, uma psicoterapia, para um tratamento, uma intervenção medicamentosa que tem muitos efeitos colaterais. Tem estudos, inclusive, que questionam, né, o quanto de psicopatologia está sendo produzida pela massiva intervenção medicamentosa no cérebro, e devido, inclusive, à plasticidade cerebral que a gente está tratando aqui hoje. Então, sendo o cérebro algo tão poderoso, tão delicado e tão decisivo sobre o comportamento e a emoção, não é de questionar também, assim, bom, quando intervir quimicamente, em que caso?
Enfim, se sabe isso, o Dr. Michel vai poder nos esclarecer o quanto das psicopatologias são realmente causadas por um transtorno, uma má formação, uma lesão neurológica. São mínimas. E o quanto há de desconhecimento, nisso temos que ter honestidade também, quanto que há de desconhecimento quando a causa das doenças. Por exemplo, encefalite autoimune. Se a gente se propuser aqui entender o que é autoimune, como a própria psicossomática. Então eu trago uma questão para o debate de hoje, que é justamente um pouco o autoimune, né, que o Michel já colocou do caso da encefalite dessa mulher aí, né? O que causou essa encefalite autoimune, né? O que causou a paralisia dos membros inferiores da outra mulher? O que a curou, inclusive? A segunda é mais enigmática, porque não sabe nem como se curou. Mas, enfim, a psicossomática não seria ela mesma, a existência da lesão psicossomática na contemporaneidade, não seria ela mesma, a psicossomática, a lesão, sintoma de uma cultura que é esquizofrênica no seu saber? Que levou tão a rigor essa separação dos saberes e inclusive da soberania sobre o corpo, né? A medicina é soberana sobre o corpo de um ponto de vista orgânico. A neurologia é soberana sobre o cérebro. A psicanálise é soberana sobre a neurose. A psicoterapia é sobre comportamento. Só para ficar aqui no ramo ainda que a gente está se pautando, né? Isso aí leva ao extremo, né? Na ortopedia é o cara que entende do pulso da mão, o outro entende do cotovelo, o outro entende do tornozelo. Sendo tudo articulação, mas a especialização chega num grau máximo, e ficando ainda na medicina, como eu digo. Então, uma questão mais geral que eu trago para o debate, eu acho que eu vou deixar, Bruno, já é 11h30, eu vou deixar aí, eu teria mais questões, mas eu vou deixar aqui, inclusive, os casos clínicos, o segundo, sobretudo, para a gente se questionar junto, produzir junto, aqui, fabricar um pouco, como a gente diz em psicanálise, essa questão, sobretudo, da segunda paciente, que é mais enigmática, eu vou deixar para o debate. Mas eu queria contribuir com o grupo, de modo geral, e com a atividade de hoje, trazendo essa questão de se não seria a psicossomática, essa lesão, um desafio no sentido de uma esquizofrenia contemporânea na cultura, não só na ciência, de segmentação rígida e segregacionismo entre as instâncias de saber autorizadas, né? E isso em razão da implementação de uma biopolítica que talvez mais gere sofrimento do que cura, e de que, bom, alguma forma de apaziguamento, né, do sofrimento psíquico, emocional, inclusive orgânico, né, que para mim as duas coisas só se separam didaticamente, né. A grande contribuição freudiana para mim é o conceito de pulsão, né, tá no artigo, porque justamente questiona esse cartesianismo radical. Ele diz que a pulsão, né, é essa inscrição psíquica de algo que acontece no somático. Ela está é um conceito limite entre o somático e o psíquico. Então, o conceito de pulsão é uma grande contribuição freudiana para entender e tentar dar conta desse mal-estar muito grande da cultura contemporânea. Seria isso para começar o debate. Bruno aí, demais colegas. Muito bom. Prazer enorme ouvi-lo, Claudemir. E pegando esse gancho aí do conceito da pulsão, hoje é um conceito que eu faço questão de apresentar para os alunos do curso de medicina. Eu estou tendo a oportunidade de fazer preceptoria dos alunos do 5º ano da Faculdade de Medicina da Unisul e trazer um pouco dessa ideia que realmente faz articular esses campos de saberes, e embora a gente necessite de especificidades para cuidar dos pacientes em determinados contextos, como o neurologista atendendo na emergência, ali é certo que ele não vai poder se concentrar tão fortemente nos aspectos psíquicos, pelo menos num primeiro momento, que talvez até ele incorreria em erros, né, de diagnósticos que precisam ser mais rápidos, como de um acidente vascular cerebral, mas é possível e é desejável que a gente abra para esse diálogo. Então, agora, antes de abrir para o debate, viu, Yuri? Eu vou passar a palavra para o Yuri, porque se você já quiser fazer algum comentário aí do seu lugar, de comentar alguma coisa com o grupo, até que o pessoal vá se inscrevendo ali no chat. Eu já vi que tem a inscrição do Luiz, e eu também me inscrevi para depois tecer alguns comentários um pouco mais organizados aqui. Mas passa a palavra para o Yuri, e enquanto o Yuri fala,
se mais alguém desejar se inscrever ali através do chat, ele vai depois organizar a sequência do pessoal, e mais à frente a gente volta a palavra para o Michel e para o Claudemir comentarem novamente. Isso, pessoal, como o Bruno já bem explicou, eu vou estar organizando aqui o chat. Então, se vocês quiserem compartilhar algum pensamento, alguma experiência profissional de vocês, ou se vocês, ou sobretudo, se tiverem alguma dúvida sobre os casos clínicos, sobre o que foi explanado pelos nossos convidados, vocês peçam a palavra aqui no chat, ou se quiserem também, se não puderem abrir a câmera e falarem, escrevam aqui no chat que eu vou estar aí proferindo a pergunta, né? A gente tem aqui o Luiz Doneda, ele pediu a palavra. Luiz, você tá por aí, Luiz? Estou aqui sim. Tu quer falar? Fica à vontade, tá, Luiz? Pode ser, então. Eu quero trazer 2 pontos, só que um eu trago depois que o pessoal falar e tal, que é um ponto mais geral. O primeiro, ele fica um pouco ali Ô, Luiz, desculpa te interromper, Luiz. Só se apresentar para a gente, que eu acho que você é a primeira vez que participa do grupo, comentar um pouco de quem você é, de onde você vem e o seu interesse aí no evento de hoje. Seja bem-vindo. Tá. Desculpa, então, tô um pouquinho nervoso até por ser a primeira vez. Meu nome é Luiz, eu sou estudante de medicina da UFSC, tô na terceira fase ainda e tudo é AD, então, bem daquele jeito. E eu peço desculpas se eu cometer algum equívoco, justamente por não ter tanto conhecimento. A gente não começou a ver psiquiatria, psicanálise, etc., ainda no curso, porém eu já participo de alguns grupos por fora. E eu fiz um semestre lá em Araranguá também, na medicina UFSC Araranguá, e lá a gente tem um pouco mais puxado essa parte de psicanálise bem no comecinho do curso. Não tão a fundo, trabalhar doenças, por exemplo, doenças psiquiátricas e tal, mas só uma pequena introdução. Então, por isso, se eu cometer algum equívoco, eu peço desculpas. Eu peço que me corrijam na hora mesmo, porque eu estou aqui mais para aprender. Não se preocupe em equívocos, aqui está todo mundo aprendendo junto, tá? Fale do seu lugar e qualquer experiência é válida para o nosso grupo aí. Queria falar um pouco sobre a parte da teoria reducionista do Crick, que traz no artigo, de que tudo seria determinado por moléculas, tudo seria da interação atômica e tudo mais. Eu acredito que isso seja algo que vai demorar muito tempo para a gente seguir implementar na prática médica em si. Como trazido ali no primeiro caso pelo Michel, desculpa se eu errar os nomes também, que o sofrimento da paciente era por conta de alterações que ela tinha em enzimas, né? Queira ou não, possivelmente daqui a alguns milhares de anos a gente vai conseguir chegar nessa perspectiva. A gente vai conseguir medir tudo, medir cada átomo, cada pedacinho, cada molécula e como isso interage. Isso pode ser o caminho correto para uma verdade absoluta, por assim dizer, sobre como tratar cada problema. Isso pode ser determinante na prática clínica, mas esse é um caminho muito longo ainda. Então, eu vejo que a psicanálise ela está aí para cumprir justamente o que a gente não consegue detectar pelos exames que a gente tem, pelos exames em geral. Então, ela tem uma parte clínica muito relevante. E outra coisa que eu acho que o artigo traz sobre o Crick, e às vezes eu acho que ele se fechou um pouco, é que essas interações no corpo humano, elas na verdade também interagem com as interações do corpo humano do outro, né? Então, um pouco na teoria do caos isso. Então, todo o universo estaria interconectado. E essa interconexão entre indivíduos diferentes, eu acho que é exatamente aí onde a psicanálise é mais forte. Trabalhar essa subjetividade das interações entre os organismos diferentes. Quando a gente pega um exame que analisa só um indivíduo independente, a gente não consegue linkar com o outro indivíduo e o mundo à sua volta. Então, isso mostra que eles não são necessariamente antagônicos. Essa parte mais reducionista e a parte mais, eu não sei qual é a palavra, mas da interação social como um todo e da subjetividade humana, da mente, não como cérebro, mas como algo além. Eu acho que não são necessariamente antagônicos, eles podem se conversar nesse sentido. E a psicanálise pode fazer esse eixo esse link entre a subjetividade e
a próprias mudanças enzimáticas humanas. Enzimáticas não, moleculares. Estou meio ruim com as palavras. Outra coisa também, só para fechar minha fala, é que o texto ele traz perspectiva de dois religiosos que tinham, era um budista e a outra eu não recordo, era uma freira de alguma parte ali, não recordo. E ele traz sobre ambos estarem com as mesmas áreas do cérebro ativadas, não sei se essa é a palavra correta, mas o predomínio das mesmas áreas cerebrais, porém estarem tendo religiões totalmente diferentes. Só a análise, só o exame não consegue pegar só a fotografia do cérebro, não consegue pegar exatamente esse pensamento que eles estavam tendo. Eu acho que isso é interessante e vai fazer diálogo com um livro que Steven Pinker escreveu. Eu não me recordo o nome do livro, mas é nesse livro que ele traz o conceito de maldição do conhecimento, sobre como a gente armazena em certas caixinhas que ele bota no livro alguns conhecimentos e como essas caixinhas estariam sendo ativadas, só que o que está dentro delas, eu acho que essa é a questão que fica. Como definir o que está dentro do cérebro de cada um? Existem moléculas que podem nos falar exatamente o que é o pensamento? Não. Acredito eu que não, e que a ciência dificilmente vai chegar a esse ponto. Enfim, não sei se ficou claro o que eu falei, peço desculpas se cometi algum equívoco. Não, ótimo, é muito importante que todos participem, e aqui não tem o certo e errado, a nossa defesa aqui é realmente o diálogo, e vamos ver como que a gente vai construindo cada um o seu entendimento sobre esse tema. Yuri, depois do Luiz, era eu que estava inscrito ou tem mais alguém? Não, você mesmo, fique à vontade. Tá. Bom, então, eu anotei alguns comentários aqui enquanto o Claudemir e o Michel falavam, e algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com o grupo. Primeiro, em relação àquele caso inicial da encefalite autoimune. O Claudemir já até comentou um pouco sobre essa questão da autoimunidade. Como médico, as doenças autoimunes sempre me intrigaram, porque muitas vezes a medicina ela se dá por satisfeita com essa explicação. É autoimune. Hoje, entendendo um pouco mais da psicanálise, eu percebo que essas doenças autoimunes, elas têm uma relação muito importante com o contexto e como que cada pessoa, cada indivíduo afetado por uma doença autoimune está com essa doença autoimune, na verdade, dando vazão para uma palavra que não foi dita de outro modo, e é algo que tem a ver com a experiência que aqueles pacientes vivem. Então, eu tenho feito uma experiência clínica que é a seguinte: pacientes, às vezes, com tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune muito comum, que afeta a glândula tireoide, e aí a pessoa desenvolve um transtorno da função dessa glândula, depois, geralmente, um hipotireoidismo. A glândula produz pouco hormônio, e aí vem todo um quadro clínico de um metabolismo que está lento. Então, essas doenças autoimunes na tireoide, quando a gente entrevista um paciente e faz esse paciente retroceder ao momento em que se diagnosticou aquele problema, é fácil a gente encontrar problemas também na questão psicossocial, e que muitas vezes estavam no campo do inconsciente, e muitas vezes, se o médico ou o profissional de saúde que está atendendo essa pessoa de uma outra área não dá atenção devida a esse contexto, ele fica lá sem ser verbalizado, sem ser abordado, e muitas vezes a doença vai estar sendo atribuída a um acaso, a um gene que resolveu por acaso se manifestar. E hoje, como o Michel mesmo já falou na apresentação dele, a questão da epigenética, penso que ela dialoga muito com esses conhecimentos que a gente estuda no âmbito da psicossomática. Por quê? Nós sabemos que existem genes que favorecem a expressão de determinadas doenças no ser humano, mas sabemos também que não basta ter o gene para que o gene seja manifesto. A manifestação de um gene depende de muitas circunstâncias. E aí vou até aproveitar um pouco da fala do Luiz. Eu não acho que nós vamos conseguir mensurar tudo, viu, Luiz, no campo da medicina. Embora esse seja um projeto, né, uma ideia e um sonho de muitas pessoas, que a gente consiga controlar tudo, existe uma coisa que a gente estuda na psicanálise a partir do Lacan, que é o real. E o real, ele se apresenta de uma maneira que não tem explicação. Sempre vai haver esse real no corpo, esse real na sociedade, que são aquelas coisas que a gente acontece, nossa, mas por que isso está acontecendo?
E simplesmente não há explicação. Justamente porque nós, como humanos, somos seres da falta. Uma falta que se articula, inclusive, com essa questão do desejo do outro. Então, não há como humanizar um ser humano sem que haja um outro ser humano para trazer a linguagem, para trazer essa interação que é tão importante, que o Luiz também comentou na fala dele. E aí, voltando na fala do Michel, ele menciona que a gente nasce com um leque de possibilidades, e de fato é isso. A gente nasce, como o Lacan dizia também, né, um bolinho de carne que precisa ser humanizado. A gente pode até ir lá na questão do... Acho que o David Hume, que era um filósofo que falava disso, né, que o nosso cérebro, nossa mente é um cheque em branco, um papel em branco, você pode escrever qualquer coisa ali. E aí vai depender realmente da cultura que esse indivíduo está inserido, da forma como ele interage com os seus semelhantes humanos. Então, a qualidade dessa interação é muito determinante, a gente estuda isso na psicanálise também. O Michel mencionou também sobre os neurônios espelho, e aí, rapidamente, eu lembrei de como que é a questão em Lacan também para a nossa estruturação do nosso psiquismo, do estágio do espelho, como que isso depende, né, do reconhecimento de si próprio, a partir do reconhecimento do outro, da nomeação do outro. Então, eu acho que as neurociências, a psicanálise, elas estão muitas vezes em mais diálogo do que elas pensam entre si. Também foi importante, viu, Michel, aquela sua colocação de que muitas vezes a gente pergunta para o paciente, onde dói? Quando, na verdade, talvez uma pergunta mais abrangente que possa favorecê-lo a falar de outras coisas, seja essa pergunta assim, o que lhe dói? Porque daí a gente não está restringindo só ao corpo, a gente está também abrindo um leque para criar, digamos assim, esses exames para as questões do espírito. Quando o Michel questiona, né, que exames a gente teria para verificar as questões do espírito, eu penso muito nessa questão da linguagem. Não é um exame estrito sensu, né, aquele exame da medicina, um exame de imagem, um exame bioquímico, mas um exame realmente de poder proporcionar com que essa linguagem se expresse pela palavra, que é o que a psicanálise tenta fazer. Indo um pouco para a fala do Claudemir, quando ele menciona ali sobre o excesso de diagnósticos, especialmente no âmbito da psiquiatria, com a criação do último DSM, o DSM-5, isso é um problema que realmente está acontecendo. Existem profissionais que estão levantando uma bandeira para realmente denunciar essa questão da biopolítica, do poder envolvido, do interesse da indústria de medicamentos. Hoje a gente tem incontáveis transtornos psiquiátricos diagnosticados de forma equivocada e excessiva. E aí eu vou citar 2 livros para vocês. Um livro se chama Anatomia de uma Epidemia. Vou até apresentar, fazer um jabazinho dos livros aqui, que é um livro do Robert Whittaker. Esse livro vale a pena a gente ler. Ele vai falar sobre não só a questão da biopolítica e do poder, mas a questão de como que esse excesso de diagnósticos não está... ao mesmo tempo que você diagnostica mais e trata mais, as pessoas estão mais doentes. Então tem alguma coisa equivocada aí. E o outro livro seria esse aqui, que é de um psiquiatra estadunidense, chamando Voltando ao Normal, o Dr. Alan Francis. E aqui também ele fala desse problema do excesso de diagnóstico. Quem depois quiser essas referências bibliográficas aí, eu recomendo. E pode, inclusive, ser alguns... Daí a gente pode tirar alguns textos para debater os nossos próximos encontros aqui do grupo. E para finalizar, o Claudemir levantou uma questão que me chamou muita atenção, que eu acho que é importantíssima, que é em que medida ser científico? E aí eu já faço um diálogo com a fala do próprio Michel. O Michel, quando pulsionou aquela paciente que estava, sem dúvida nenhuma, com uma doença orgânica também, né, ela não tem só um problema do espírito, ela tem tudo envolvido, tudo junto e misturado. Quando o Michel disse para ela, olha, eu vou fazer uma punção lombar, vou tirar um pouquinho do seu líquido, você vai melhorar. O Michel não foi científico a rigor, porque não existe na ciência uma publicação que diga, se você fizer uma punção lombar, o paciente assim vai melhorar. Mas a fala dele, acho que foi na segunda paciente, acho que foi na paciente que não tinha um diagnóstico de doença orgânica, né? Aquela fala dele, a gente não sabe como isso afetou a paciente, mas o fato é que, depois daquilo, a paciente passou algum tempo, saiu levantando e foi-se embora, se sentindo melhor. Então, passo a palavra aí de novo para o Yuri, para colocar os novos colegas aí que querem também comentar, enquanto a gente ainda tem tempo aqui. Obrigado aí pelas questões, pelas colocações, pelos casos clínicos, viu, Michel?
pela forma como o Claudemir também articulou as coisas, achei muito interessante. Obrigado pela participação de vocês. Yuri. Obrigado, Bruno. A Paula Thaís Ávila pediu a palavra. Paula? Oi, queridos, bom dia. Como vai todo mundo? Espero que todos estejam bem. Eu sou Paula, eu sou médica de família como o Bruno. Estou morando em Araranguá, viu, Luiz? Dou aula para medicina aqui, da UFSC de Araranguá. Ô, Paula, a gente foi visitar, desculpa interromper, a gente foi visitar o negócio lá do... O posto de saúde do Mato Alto. Deu 19,2. Menino, você conhece. Eu tava lá. Querido, coisa boa. E tem várias carinhas conhecidas aqui também, de outros espaços, estou muito feliz de ver as carinhas, né? Fiquei muito feliz com a fala do Michel. Que lindeza, Michel. Bom saber que tem gente assim, chegando na medicina, a gente fica muito feliz, o coração fica quentinho nesse sábado de manhã de ver o teu entusiasmo com o tema. Eu sou uma entusiasta da psicanálise. Eu digo que eu sou entusiasta porque não me sinto ainda alguém que tem alguma trajetória para dizer alguma coisa, mas eu estou sempre aqui ruminando minhas coisinhas, lendo os meus textinhos, então gosto muito. Estou na Maiêutica, comecei a formação agora esse ano, o Claudemir está me dando aula, e foi um dos motivos que fez eu vir também, porque tem uma transferência com o Claudemir que quando ele começa a falar essas coisas, eu fico muito, muito inquieta, então acho que acho que não é qualquer coisa, né? Então, vi a Lu também, a Lu Marcon estava aí uma hora, ela entrou e saiu, querida, fofa, adoro a Lu, minha colega de escola, então, para mim é um encontro muito afetivo, gente, muito obrigada pela oportunidade, Bruno, de verdade. E o Bruno é um cara inquieto, né, o Bruno é um cara inventor, ele fica inventando uns encontros com umas galera diferentes, assim. De onde que tu tira essas coisas, menino? É o desejo, obrigada. É o desejo. É o desejo é uma loucura, né, cara? O que é isso que a gente tá fazendo só de manhã, né? Baita sol na rua, nós tudo aqui olhando pra cara do outro. Que sarro, né, cara? Que massa. Mas assim, vamos lá, vamos organizar então. Algumas coisas que eu queria fazer de apontamentos e dúvidas para os palestrantes, tá? Primeiro, queria perguntar para o Claudemir o que é o corpo biológico para a psicanálise. E queria perguntar para o Michel o que é o corpo pulsional para a neurologia. Se virem aí, tá? Botei vocês dois para trabalhar agora. E não briguem. Não pode brigar com o coleguinha. A outra coisa Luiz, tem um capítulo do Tratado de Medicina de Família. A medicina de família é ambiciosa, a gente é meio totalitária, a gente acha que é humano e ao mesmo tempo é biológico, que é filósofo, é um monte de coisa. Não dá bola para essa galera, tá? É uma galera meio esparramada. Mas tem um capítulo do Tratado de Medicina de Família, cara, que é massa, eu te recomendo ler. Tá me ouvindo, Luiz? Capítulo 7, cara. Primeiro volume do Tratado de Medicina de Família, ali do Gusso. Integralidade e complexidade na medicina de família e comunidade, na atenção primária à saúde e aspectos éticos. Tá? Então, se tu puder ler isso aí, eu acho que vai te ajudar aí com essas tuas viagens aí também. O texto que o Claudemir falou, do Lacan, eu já li umas 150 vezes e é o meu objetivo de vida. Eu quero saber qual é o lugar da psicanálise na medicina. Quando alguém achar essa resposta, manda para mim. Eu posso estar velhinha, eu quero saber. Então, estou querendo trabalhar isso aí. Então, se alguém quiser trabalhar junto comigo também, sinta-se convocado, porque eu quero muito saber qual é o lugar da psicanálise na medicina, se há algum lugar ainda. Tem alguns livros, vou deixar de falar que eu sei que tu tem resposta, te acalma. Eu tô brincando com vocês, e também eu vou parar de falar em seguida. Mas eu queria muito que a gente pudesse pensar sobre isso, se há algum lugar ainda possível. Desconfio que não, acho que já passou, eu acho que já passou esse trem, mas eu tô na aposta da vida de achar que talvez tenha alguma interlocução ainda sobre esses dois conhecimentos que se distanciaram tanto. Esse seminário do Lacan é um seminário antigo, não é? Né, é um seminário antigo, e o Lacan, ele fala, dos poucos textos do Lacan em que ele não fala lacanês, né, porque, claro, tá falando para médico, né, médico não entende lacanês, então ele vai lá e ele é quase didático para os médicos, e tem uma provocação que o Lacan faz, filho de uma puta,
que me tira o sono, Claudemir, me ajuda nisso, que eu sou uma obsessiva, me ajuda nisso aí. O que é essa história que ele joga ali no final da demanda, rapaz? O que é isso aí que ele quer encher o nosso saco de dizer que a gente... Tem uma frase desse texto, eu tenho em português, eu mandei para o Bruno depois vai compartilhar com a gente, ele tá, Claudemir, ele fizeram essa gentileza de nos traduzir isso aí, porque em espanhol ninguém merece, né? Espanhol traduzido do francês, ninguém merece. Mas tem uma frase que ele coloca, Claudemir, que é assim, ó, o problema da medicina é que a medicina está se ocupando da cura. No livro do Dunker, o Dunker vai falar disso também. A medicina se ocupa da cura, e o que a medicina ainda não entendeu é que as pessoas doentes não querem ser curadas, elas querem ser legitimadas no lugar de doentes. E aí talvez isso que a psicanálise tem para ofertar, talvez, não sei. Então é a diferença entre demanda e desejo, e isso que a gente está sempre às voltas e que a gente não sabe. E não sei se é psicossomática. Também tem essa dúvida, Bruno. Eu não sei se é psicossomática. Gosto, acho ousado, acho legal, por isso que eu tô aqui, mas eu também não sei se é psicossomática. Bom, é isso. Joguei a bomba, agora se virem com isso. Vim com afeto e tô no afeto aí também pra gente dividir essas questões, tá, queridos? Obrigada. A Paula é sempre realmente um fervilhão de emoções. É muito bom ouvir você falar. Ô Yuri, eu acho que não vai dar mais tempo da gente abrir para muita gente, porque o tempo já está adiantado e o Claudemir e o Michel vão ter que se virar com esses minutos que restam. Tem mais alguém inscrito no grupo ali? Tem uma pergunta da Gabriela Reus Matos. Tá, então vamos fazer o seguinte, a Gabriela apresenta a pergunta dela, se apresenta e brevemente, depois o Claudemir e o Michel, não necessariamente nessa sequência, daí podem falar sobre o que ouviram desse debate. Gabriela, a palavra está com você. Bom dia, eu sou a Gabriela, eu sou estudante de medicina da Unisul, estou na primeira fase ainda, só que antes de estudar medicina eu estava na psicologia e parei no 8º semestre, e eu amo psicanálise, e amo psicologia também. Enfim, a minha pergunta é como é que o médico na posição de grande outro, como ele lida com a histeria dos pacientes quando eles trazem uma questão que é mais psíquica do que uma dor causada por alguma doença no corpo mesmo. Eu queria saber qual é a posição, como que o médico lida com a histeria na posição de grande outro. Bom, Gabriela, obrigado pela sua pergunta. Eu imagino que essa pergunta vá inicialmente para o Michel, já que ele é o médico dos comentários ali iniciais, né? Então, para a gente respeitar essa sequência que tivemos da apresentação, eu vou passar a palavra para o Michel, ele pode responder as perguntas, tecer os comentários finais. E antes, Michel, só vou ler ali que o Luiz deixou uma outra pergunta no chat, que significa o seguinte: o que é ciência e quais seus limites? Não precisam responder no debate, apenas para pensar. Beleza, Luiz, tá bom. Michel, a palavra está com você, depois o Claudemir volta para falar um pouquinho também. Bem, então acho que eu tenho mais ou menos uns 50 minutos para poder responder aí, Bruno, mais ou menos. 5 minutos, 5 minutos. Então, sendo breve ali, um ponto da fala do Claudemir, que me trouxe todo esse texto, me trouxe pensar o eu terapeuta, né? O eu terapeuta, creio que todos nós vamos ser aqui do grupo, né, de alguma certa forma, envolve esse eu terapeuta. O eu terapeuta, saber em que ambiente eu estou trabalhando, ou quais ambientes nós estamos trabalhando, que geralmente hoje nosso conteúdo a gente tem que trabalhar não só no nosso consultório, temos vários ambientes, e quanto que isso afeta na nossa vida. Uma palavra também do Claudemir me trouxe ali, a nossa soberania, né? Que a gente está em vários ambientes, e a gente tem soberania em todos esses ambientes. Será que a gente vai querer ter a ausência de soberania em todos esses? Ou será que em algum ambiente desse nós vamos querer mostrar que nós somos soberanos? Será que eu tenho consciência, eu terapeuta, em todos esses ambientes e à frente do meu paciente que eu vou usar a ciência de uma forma adequada para o paciente, ou vou usar os conteúdos que eu tenho da ciência
só para me proteger como um profissional? Será que eu vou conseguir filtrar, vou estar consciente no meu dia, no momento da minha consulta, de conseguir tirar os conceitos capitalistas da minha vida que me regem para poder tratar esse paciente? Ou será também que naquele momento que eu estou lidando com esse paciente, tanto no caso 1, que é um caso que eu trouxe, que é um paciente que tem uma patologia orgânica, já o caso 2 não tem uma patologia orgânica. Foi um quadro conversivo. Será que eu consigo também, às vezes, entender que o meu inconsciente está interagindo com esse ambiente meu? E também, o eu terapeuta, nós conseguimos ser interdependentes? Eu fui formado para ser independente, né? E eu sou um profissional da minha formação, me formei em 2003, para ser independente. E na medicina, a gente conhece o que é independente muito bem, no ser orgânico, é uma doença chamada câncer, né? Então, o câncer é independente, né? É uma doença extremamente independente, né? Só vive para ela. E, na verdade, na minha formação, um conceito que me trouxe alguns anos atrás, que eu trago comigo, que eu tento buscar esse conceito, é eu ser um eu terapeuta interdependente, que eu possa interagir, saber os meus limites. Quais serão os meus limites como terapeuta, né? Saber que no meu dia também, se eu acordei mal, meus conflitos pessoais, profissionais, meus ambientes de trabalho, o que eu preciso provar, será que eu tenho que ter minha soberania em todos os momentos? Então, esse artigo, ele tem essa densidade de trazer também, nessa interação não só da ciência com a psicanálise, também entender o eu terapeuta também, né, que o ser humano, né, que existe atrás do terapeuta, que também tem que estar bem vívido, e que, trazendo esse eu terapeuta, eu estou trazendo a resposta de algumas perguntas que foi levantada, né, a questão tanto no caso 1 como no caso 2, são vários profissionais interagindo, não existe uma arrogância da minha parte querer nomear erros ou profissionais, não, a questão de existir como estavam esses terapeutas no momento da abordagem, como estava o paciente. Quem sabe que o paciente traz várias linguagens, vários momentos, e que às vezes nós estamos em vários ambientes, e às vezes um colega está atendendo num ambiente de convênio, no qual tem que atender em determinado tempo, e aí naqueles 10, 15 minutos que tem que atender, às vezes não consegue ver a totalidade, ou de repente o paciente vai me procurar numa consulta no qual tem 1 hora de atendimento, eu vou conseguir atender ele de uma forma diferente. Então, essa soberania, nós temos que ter uma coisa que está presente no nosso cotidiano, e que nós temos que ter essa contextualização. E que realmente, ao abrir o olho, eu como terapeuta hoje tenho que entender o meu inconsciente, a minha relação com a ciência, e que, às vezes, o que eu quero provar, eu posso beliscar, né, como a gente viu agora na geração Covid, né, que a ciência, ela entrou em colapso. Qual evidência tu está buscando? Para que tu quer provar, né? E a gente já sabia isso. Na época, quando eu estava fazendo minha pós-graduação, lidando com a estatística, os professores de estatística perguntaram: Michel, o que tu queres provar, né? Então, o que tu queres provar, nós vamos provar para ti, né? Então, é uma coisa que isso no meio acadêmico acontece, e isso na vida real também acontece. Então, a ciência também acontece, porque o que as pessoas querem provar e criam uma estatística para provar aquilo. Ali outra questão da encefalite. A encefalite quando a gente fala um quadro de encefalite, é um processo inflamatório que é imunomediado, né, pelo sistema imunológico. Então, ele envolve várias regiões cerebrais, não só uma região específica, né? Então, é um processo inflamatório que envolve as células cerebrais, que seria o neurônio. E que, no caso, essa é um anticorpo NMDA, que, no caso do NMDA, a gente sabe que tem uma função de ativar ou reduzir a sinapse, tem relação com a plasticidade neuronal, e isso aí tem relação com várias funções neuronais. Então, por isso, ele realmente está relacionado com comportamento, e é uma encefalite específica e global. Em especial, a gente tem a neurologia, que é um quadro, a gente tem uma questão que nem sempre a gente consegue fazer o diagnóstico no momento, né? Então, e a gente tem uma preocupação que com o cérebro, a gente tem uma preocupação com o tempo. E a gente tem que saber tratar, às vezes, sem ter um diagnóstico concreto. Esse anticorpo aí demorou 2, 3 semanas para ficar pronto, né? Então, a gente teve
uma condição clínica, uma história, um tratamento, assumir risco, e que tem que, às vezes, oferecer um bom tratamento para o paciente, né, uma cura, sem, às vezes, ter um bom diagnóstico no momento. E realmente a gente não sabe, a gente não tem essa precisão, muitas vezes, na neurologia, que nem sempre, como diz meu professor, o Matosinho aqui, quando é residente, a gente fala assim, ó, Michel, nem sempre é sempre, nem nunca é nunca, né? Então, a gente não sabe. Então, um quadro vem apresentando os dois casos, né? Opa, um caso está uma dor ali, a paciente estudou um quadro de mielopatia compressiva, que é uma emergência cirúrgica. Ela fez um quadro clínico com dor, não tinha esse, né? Só que as imagens não comprovaram aquilo, e ela melhorou com a palavra, né? Ela curou-se com a palavra, e levantou e foi embora. Não foi com nada que foi feito dela, foi uma palavra, provavelmente ela melhorou. Já o segundo caso não era palavra, precisava realmente um tratamento para a patologia, que é uma doença imunomediata. Michel, um minutinho, viu, meu querido, para a gente passar para o Claudemir, senão a gente vai avançar muito, embora seja um prazer ouvi-los aqui. Tá bem. Então, do corpo pulsional, da colega perguntou, sistema límbico, né? Então, devolvi para ela. Como lidar com a histeria na prática médica, se a gente vai lidar assim com a histeria, qual o risco para essa paciente, né? Quais são as complicações sociais, quais são o risco para risco de morte, ou risco de comprometimento de engajamento, né? Então, a gente vai lidar com essa histeria, qual é a histeria, qual o acometimento social, qual o risco para a paciente, né? Então, e a gente lida geralmente conforme a histeria, se gera um quadro de muitas emoções, que gera risco para o paciente, ele vai tentar bloquear isso medicamentosa, né, com um medicamento. Então, pincelando assim, eram essas informações. Fico grato pela oportunidade, Bruno, e gostaria de receber ali o informe dos próximas reuniões aí para a gente poder se organizar para participar do grupo aí, e achei muito interessante a proposta, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, acho que o grupo todo agradece, e só aproveitando esse último comentário seu, eu acho que lidar com a histeria é a forma como você lidou ali naquele segundo caso, porque foi sem dúvida um caso de histeria, no ponto de vista psicanalítico. E o que eu acho que a gente deve fazer como médicos para lidar com isso é justamente, primeiro, saber que é uma manifestação que existe, que acontece, e respeitar aquilo como uma forma de expressão do inconsciente. Então, é pela palavra mesmo, acho que abrir as possibilidades do sujeito falar no devido momento, porque, como você bem falou, a gente precisa estar atento a qual ambiente, em qual contexto a gente está atuando, né? Qual que é a nossa função ali como terapeuta naquele momento. Sem dúvida, ali na emergência, naquele caos que a gente vive lá no Celso Ramos diuturnamente, é preciso, primeiramente, afastar ou confirmar a doença orgânica, e aí, na sequência, a gente vai poder direcionar o paciente para aquilo que é o fundamental para o tratamento. Claudemir, passo a palavra para você agora tecer os seus comentários finais, responder os questionamentos, fica à vontade. Tá bom, Bruno, obrigado. Pedir a paciência de vocês aí, se eu me alongar um pouquinho, eu economizei um tempo da minha apresentação justamente para o debate. Mas, Bruno, me corta ali se a gente estiver passando muito do horário previsto por ti aí. Então, muitas questões, né, agradeço a Paula aí, né, todo o entusiasmo, a implicação e os questionamentos. Eu acho que o principal de uma pesquisa, de uma investigação é saber formular as questões, e ela contribuiu muito com o nosso debate aí, formulando as suas questões, né, compartilhando suas angústias, inclusive. A Gabriela também, né, então, eu digo assim, muito da minha satisfação em saber que estudantes de medicina, o próprio Luiz, né, estudantes de medicina, nós também, né, o Michel, eu, o Bruno, né, todos estamos estudando essa questão, né, do sofrimento, da intervenção, da cura, talvez, precisaríamos pensar o que é a cura, né, para pensar isso, bom, a medicina se ocupa da cura, a cura é apenas uma demanda, isso que a Paula recupera do texto do Lacan. Precisaríamos pensar, né, o que dissemos quando dissemos cura, o que queremos dizer com isso, né? É o objetivo, a cura? Curar o quê, né? Quem? Então, agradeço, assim, e fico muito otimista em saber que a medicina, de novo, né, se ocupa das questões
da psicanálise e do sujeito do inconsciente. Então, eu me sinto um pouco mais otimista, Paula, no sentido de se a psicanálise tem algo ainda a fazer dentro da medicina. O Lacan, nesse texto, ele diz assim, olha, a psicanálise se tornou marginal para a medicina, mas para os psicanalistas, nós ocupamos uma posição extraterritorial, ou seja, não é totalmente fora, nem totalmente dentro, não só da medicina, da ciência, por exemplo. Então, o psicanalista zela para ter um pé dentro da medicina, eu diria, né? Eu, pessoalmente, faço esse esforço, da própria ciência, e um pé fora, enfim, né? Para manter, inclusive, o distanciamento crítico, né? Sobre a medicina e sobre a psicanálise. Então, eu me sinto muito otimista do ponto de vista dos médicos, da possibilidade da psicanálise entrar, de algum modo, mais na medicina. E não sei se eu estou tão otimista no sentido contrário, dos próprios psicanalistas se permitirem um ingresso de médicos e o ingresso da ciência em seu fazer, né? Não só questionando quanto os critérios de prova, como o texto faz, e aí dá para, como bom psicanalista, expandir o sentido da palavra prova, né? O que as pessoas querem provar, nos coloca o Michel. Só isso já daria um encontro, um seminário, um debate de estudo. Provar é, ao mesmo tempo, mostrar, né, a veracidade de algo, como é também experimentar. Em português, provar é também experimentar. Então, eu desdobro aí essa pergunta, o que queremos experimentar enquanto médicos, psicanalistas, psicólogos, o que temos coragem de experimentar? Temos coragem de experimentar, furar o nosso saber? Esse grande outro, né, Gabriela, esse grande outro que nos colocamos no lugar quando aceitamos esse tipo de profissão, esse tipo de trabalho, quando nos dissemos psicanalista, médicos, clínicos, terapeutas, esse lugar que nos colocamos é um grande outro consistente ou furado? Estamos articulados com a castração no âmbito do saber também ou não? Ou queremos gozar, né? Gozar desse lugar, dessa soberania de dizer o que o outro é, o que ele passa, como ele vai sair disso, se ele deve sair disso, inclusive, que é toda uma linha de aplicação científica no campo da medicina, da psicologia, da psicanálise, do direito, da administração, enfim, de adequar o sujeito a um certo paradigma cultural, um discurso hegemônico, no sentido de interesses, né, enfim, de corporações, não só da indústria farmacêutica, que é uma delas. Então, eu acho que temos que estar sempre nos questionando, e a interlocução é fundamental para isso. Eu, com a experiência aí desse ingresso, né, de médicos, de pessoas da área de saúde, no geral, na nossa formação em psicanálise na Maêutica, como a própria proposta de atividade aqui que estamos participando, eu me sinto um pouco otimista até com a medicina hoje em dia. Eu diria mais, a partir desse texto do Lacan, que é um dos únicos, onde ele diz, bom, não me ocupei ainda, então vou me ocupar dessa questão. Porque é uma questão muito cara para ele era psiquiatra, né? Então, ele não só, ele se tornou psicanalista, como viu, de certo modo, a psicanálise ir perdendo prestígio dentro da psiquiatria. Então, esse texto é um texto que ele não só coloca de uma maneira mais clara algumas questões, como ele se coloca ali, né? Uma questão que é para ele próprio. Quando ele pergunta, né? Que lugar vai ter a psicanálise, então, na medicina? O que os médicos vão fazer com essa desautorização do seu lugar que a indústria medicamentosa, que todo esse financiamento e essa certa subordinação da medicina e da pesquisa começa a se colocar a serviço dos grandes laboratórios, né? Ele diz lá no texto que o médico está se tornando um funcionário de grandes agências, de grandes laboratórios, né? Os psiquiatras, né? Falando dos psiquiatras. Então, ele traz essa questão muito importante, é como o médico vai manter essa autoridade. Eu diria que a psicanálise ressurge, talvez, para a medicina, justamente como uma oportunidade ou como uma alternativa de manter, ou se perguntar ao menos sobre a sua autoridade. Se questionar sobre essa autoridade, que papel ele tem junto ao doente, que é a questão do Lacan, né, num dos textos dos escritos. Que papel tem o médico junto ao doente, junto à sociedade dos espíritos, junto à cultura? Então, eu acho que talvez
a psicanálise seja uma alternativa para a medicina, já que, bom, a ciência mesmo tem a subordinado de modo muito coercitivo. Então, talvez a própria ciência cause na medicina um certo retorno, um certo interesse pela psicanálise, como sintoma dessa hegemonia, desse certo imperialismo sobre a medicina. A medicina é anterior à ciência, né? Enfim, e não se reduz à ciência. Eu acho que um dos grandes perigos em qualquer saber é o seu reducionismo. E qualquer perigo em qualquer saber é a tentativa de se totalizar. Então, eu fico também muito otimista e tranquilo com a posição do Michel, um neurologista jovem, né, curioso, corajoso para se questionar, dando aí um exemplo de advertência quanto à parcialidade do seu saber. Então, o Michel é um próprio exemplo de como o médico deve se comportar como grande outro diante de uma histeria, de uma neurose ou de qualquer sofrimento. É entender que a gente tem que partir de uma posição que o Lacan chama douta ignorância. Deixar o conhecimento um pouquinho entre parênteses e tentar escutar o que é aquele sujeito que nos demanda algo, que sujeito é esse? O que ele pede? O que ele quer? Qual é a demanda? A demanda não é o desejo. O desejo dele pode se gozar diante do profissional de uma cumplicidade do seu padecimento. Ele pode, como diz Lacan, inclusive, pedir um reforço para essa condição de doente, que é muitas vezes o que o psiquiatra faz, né? Ao só medicar. E ao medicar, inclusive, em casos que não requer medicação. Que a medicação não só não vai tratar, como vai agravar o isolamento, a psicopatologia daquele sujeito, ou criar um adoecimento que não existe. Então, se colocar ali como uma certa honestidade ética como profissional de saúde, de que tu não sabe quem é aquela pessoa, tu não sabe de onde ele vem, tu não sabe o que ele está sentindo, tu não sabe nem o que ele quer de ti. E digo mais, tu não sabe se tu tem algo a oferecer para ele. É por isso que o psicanalista ele faz entrevistas preliminares quando uma pessoa o procura, para saber se ele tem que encaminhar para um neurologista, para ele saber se ele tem que encaminhar para um exame clínico, para um check-up. Às vezes uma pessoa tem sintoma psicopatológico ou transtorno de humor e comportamento, como se diz na medicina, em razão de uma falta de uma vitamina. Às vezes a pessoa está numa idade mais avançada, não fez seu check-up, falta uma vitamina. Isso eu soube de uma geriatra. Que quantos pacientes que estão indo fazer tratamento psiquiátrico ou até psicanalítico e, na verdade, falta, às vezes, um complemento vitamínico, que acaba alterando seu comportamento de humor, seu comportamento social, enfim. Né? Então, tem muitas questões assim, culturais e biopolíticas atuais que nos implicam a tomar posição. Né? A banalização da depressão é uma. Ninguém mais pode ficar triste. Num contexto de sofrimento universal que estamos vivendo na pandemia, não é permitido ficar triste. Porque se tu está triste, tu tá depressivo. Tu não pode mais fazer luto, por exemplo. O que tem a ver com a banalização da depressão e a impossibilidade de fazer luto? De fazer memória, que o luto é a capacidade de fazer memória, de manter algo vivo do que se perdeu. Enfim, muitas questões, e eu acho que o debate só começa hoje, né? Não queria deixar sem resposta para finalizar a questão inquietante da Paula, e que bom, né, Paula, que então tu está me inquietando na medida que eu estou te inquietando, pelo jeito, porque perguntar de cara qual é a posição da psicanálise quanto ao corpo biológico é algo assim bastante direto ao ponto, eu diria. Que bom, né? E que bom te ver na formação lá da maiêutica. O biológico, como eu escuto, né? Aí não é a psicanálise, é o psicanalista Claudemir falando, né? Eu escuto o biológico a partir de Lacan, em Freud, como real. Lacan trabalhou com os 3 registros, imaginário, simbólico e real. O corpo, ele está inscrito em 3 registros. O imaginário, que é essa ideia de que ele é total, que é desde a formação do eu, pela uma imagem, uma gestalt. Criar a instância do eu no funcionamento psíquico é uma aquisição imaginária, e aí é o corpo, a origem desse eu consciente é o corpo. Isso não está ali no artigo, é claro, né?
fazer um resumo da psicanálise e ainda dialogar com a neurociência, as autoras tiveram que fazer um esquema, né? A psicanálise ali está bem esquematizada. Então, quando elas falam da formação do eu, no artigo, elas falam da formação do eu consciente, que é a projeção mental de uma imagem corporal. Então, o eu é o nosso corpo imaginário, ou a possibilidade de ter um corpo, ao imaginá-lo. Tem o corpo simbólico, que é todas as representações que tu faz sobre essa totalidade que tu imagina, e tem esse real da vida, né? Esse biológico. Esse real, essa materialidade. Isso que dói, isso que é a tua possibilidade de estar no mundo, de estar, inclusive, possibilidade de ter linguagem, né? De vir a ser um homo sapiens. Então, é um real. Mas como o real, para o Lacan, ele é irrepresentável. O real, para Lacan, é o registro justamente onde o simbólico e o imaginário não alcançam a dizer algo. Então, o nosso corpo biológico é praticamente algo que não se pode representar. É uma coisa que se vive. E o Lacan coloca a vida como o real, e não a morte. A morte é o simbólico. Porque como nenhum sujeito humano tem uma representação psíquica da própria morte, ele tem a representação psíquica da morte do outro, ou seja, da falta. A falta é simbólica. O simbólico, ele é sempre aonde existe a falta e o buraco. O real não, como ele não é perspassado pela linguagem, ele não tem falta. Então, falar do biológico e da natureza em psicanálise é falar da origem e de algo irrepresentável, ou seja, fazer uma mitologia. Então, nesse sentido, a pretensão de verdade numa ciência natural é da ordem da construção de um mito para a psicanálise. E só aí também teríamos toda uma discussão epistemológica, né? Como assim um mito? Ah, o mito quer dizer que não é verdade, é crença? Não. O próprio complexo de Édipo, Lacan trata como um mito. O mito é uma organização simbólica imaginária para dar sentido a uma dada cultura, para inclusive organizar o comportamento ritual. O ritual é o que atualiza a cosmologia de uma cultura. Ah, não, a nossa sociedade é moderna, científica, nós não temos ritual, mitologia. Não temos, né? São os primitivos, são os selvagens, né? Os bárbaros. Então, a discussão é bastante ampla, assim, quanto a essa questão do que é o biológico para a psicanálise. E o que é o pulsional para a medicina. Acho que é uma questão muito interessante. Por isso que eu fico sempre com o conceito de pulsão. O meu grande norte, né, em termos freudianos, e o que eu sempre tento não me afastar em termos de psicanálise e de pensar a cultura e o sujeito, é o conceito de pulsão entre o psíquico e o somático. O somático não é só um apoio, não é só da onde parte as sensações. O biológico é o real, é o que nos permite viver, né? Não é pouco, né? Agora, que estamos num estado de sobrevivência, isso a filósofa Hannah Arendt, né, no livro A Condição Humana, mostrou bem como a cultura europeia, da qual nós somos, né, descendentes, para não dizer colonizados, como na cultura europeia se passou de uma época da ação para uma época do trabalho, para uma época do labor, que ela define como o sujeito na única tentativa de se organizar socialmente para sobreviver. A pandemia escancara essa dimensão do labor. Então, nós estamos nos reduzindo ao biológico. Então, esse reducionismo do discurso a um biologicismo, a um materialismo, é uma posição ético-política da cultura, que cada um tem que tomar parte, se concordo, discordo, por isso, por aquilo, como eu me posiciono quanto a isso. Então, uma das questões que a gente não falou muito aqui, para finalizar, é a questão do gozo, né? O que as pessoas querem gozar? É a vida, será? É a doença? É o poder? É o amor? É uma pergunta que cada um tem que se fazer e se fazer com os outros, né? Como é a possibilidade da atividade de hoje. Então, eu agradeço imensamente o debate. Agradeço muitíssimo também. A gente poderia ficar discutindo aqui horas e horas, mas cada um aí tem o seu tempo determinado para a atividade, e fica o convite para que a gente continue junto, seguindo aí nessa empreitada do grupo. Como a Paula falou, né, eu ainda não sei exatamente o que esse psicossomática tem, mas eu acho que vai ao encontro do que o Claudemir falou. Psicossomática é a gente lembrar que é da pulsão, né, que tá lá e cá ao mesmo tempo, tá entre um e outro, na verdade. O conceito do Freud é na fronteira entre o psíquico e o somático. Então,
Não dá para a gente imaginar uma doença orgânica sem entender o contexto psicossocial, e não dá para imaginar que uma doença que teoricamente é apenas um transtorno mental não afete o corpo, mesmo o corpo biológico. Então, agradeço a todos, e como de praxe, eu vou convidá-los aí para abrirem as câmeras, e nós vamos fazer uma foto do grupo, de todos os fortes e corajosos que ficaram ligados aí até agora, e aí eu vou fazer um print aqui da tela, depois eu compartilho com vocês também. Deixa eu só finalizar aqui a apresentação, e que bom que vocês estiveram aí, foi muito, muito legal mesmo. Obrigado por confiar nesse trabalho, aqueles que se ligaram a primeira vez, que possam se ligar outras vezes também. O grupo de WhatsApp está aberto para vocês irem e virem quando bem quiserem. E eu vou fazer agora, ó, sorrinho, que agora que vai ser o shift aqui, ó. Aí. Um excelente final de semana a todos. Claudemir e Michel, muitíssimo obrigado especialmente a vocês pela confiança nesse trabalho, por terem participado aí. Um abraço. Obrigado, pessoas. Abraço. Tchau, tchau. Ô Bruno. Sim. O grupo de WhatsApp segue o mesmo para os próximos encontros? Segue o mesmo grupo. Pode continuar lá, que você continua participando com a gente. Muito obrigado, viu, Bruno? Valeu, Michel. Um abraço, cara. Bom, então. Tchau, tchau.